Olá pessoal, nós vamos continuar agora com o nosso curso de projetos avançados em mineração, só que nós vamos sair agora um pouquinho daquele know-how que não a indústria mineral tem tanto está tão acostumado. Nós vamos ir em cima de uma coisa que o pessoal que trabalha com a gente, principalmente quem trabalha em petróleo, não quem trabalha em mineração propriamente dita, utiliza muito, que é teoria de opções. Tanto que o nome do que está aqui virou Projeto de Opções em Mineração. Então nós vamos mexer com teoria de opções reais. Teoria de opções reais é algo extremamente útil, amplamente utilizado, só para a gente dar um spoiler. Se não fosse a teoria de opções, provavelmente não seria possível ver os ganhos que furar novos poços poderiam gerar para a quantidade de reserva do pré-sal e o pré-sal possivelmente não existiria. Lógico que tiveram várias pequenas coisas que foram decisivas para o pré-sal, mas essa é uma delas. Teoria de opções, se a gente for olhar os prêmios Nobel em economia, os últimos, ela esteve presente, inclusive o último, nós estamos falando de 2021, não por um trabalho específico em teoria de opções, mas pelo um conjunto da obra nessa área. Então, para a gente começar um pouquinho, eu vou começar falando de uma coisa muito ampla, que, na verdade, a gente pode avaliar um projeto de acordo com sua finalidade. Então, o projeto, se ele for, não, eu quero verificar a hipótese de reposição, substituição de equipamento velho por um novo. Teoria de opções dá conta de responder isso? Qual é o momento exato de se trocar? Dá. E, na verdade, essa palavra momento, tempo, é o que ela faz de melhor. Num primeiro momento, eu posso ficar um pouquinho sem explicar direitinho o que é teoria de opções, mas é sempre naquela ideia. Toda vez que você pensa, fala assim, olha, a minha usina poderia trabalhar do jeito A ou do jeito B. Só que eu não tenho certeza de como que vai funcionar. Eu tenho a probabilidade de 30% de ir para um lado e de 70% de ir para o outro. Quando você tem esse tipo de pensamento, na hora você já está falando em teoria de opções, que você tem opções e quer quantificar quanto que vale isso, qual que é a maior probabilidade de acontecer, qual que é o cenário mais provável, e isso, teoria de opções, vai dar uma conta de responder. Ainda vai te falar qual que é o momento ótimo de entrada e qual que é o momento ótimo de saída. O primeiro tópico que a gente colocou aqui, que é a questão de reposição, substituição, troca, apesar de ser algo amplamente difundido em teoria de opções, nesse primeiro curso online que a gente vai fazer aqui, eu não vou abordar exemplo de substituição. Então, esse exemplo, apesar de ser fácil, vai ter que ser no nosso curso presencial. Quem tiver interesse, faça inscrição no curso de pós-graduação da UFOP, porque aqui é muito pouco tempo para a gente colocar tudo. Outro objetivo, redução de custos, substituição de equipamento ou processo, que é a mesma ideia daqui do de cima de reposição, também não. Mas daqui para baixo, ambiental, investimento e expansão, nós vamos ver tudo. Então, aquela ideia, olha, eu tenho a teoria do fluxo de caixa descontado, que é o VPL, ele me fala quando que o empreendimento é viável ou não é. Tati respondeu isso. Para projetos que são extremamente fortes, com valores muito altos, teoria do fluxo de caixa descontado, dá conta sim com tranquilidade. Você não precisa de falar, se eu descer 20%, 30%, não, ainda está dentro da minha margem, da minha gordurinha. O meu projeto é robusto o suficiente, essa ideia de robusto nós vamos melhorar, porque nós vamos introduzir o conceito deep in the money, dentro do dinheiro, ou seja, ele, mesmo com as probabilidades de dar errado, e olha que a gente só vê isso por ordem de grandeza quando a gente faz um fluxo de caixa, não, o VPL deu tantos por cento maior, taxa interna de retorno também, isso aqui para mim basta. Quando eu faço isso, nessa ideia de investimento aqui, para caracterizar uma reserva e tudo mais, ver se eu vou entrar naquele empreendimento, ele dá conta de responder. Mas aquele projetinho que é um pouquinho positivo ou um pouquinho negativo, a gente deixa muito a desejar. Porque a gente não tem nenhuma ferramenta que avalie, poxa, ele está assim,
na condição que eu coloquei, quase zero. Mas existe uma probabilidade muito grande do preço melhorar, de qualquer coisa melhorar. Qual que é o impacto isso tem? Como que eu posso melhorar essa conta? Com as ferramentas que a gente normalmente vê, a gente não dá conta de responder isso. E a gente, da mesma forma que fala de entrar no projeto, a gente pode mexer com outra coisa. Que é falar assim, olha, qual que é o momento exato de eu sair disso aqui? E a hora de sair disso aqui pode ser, por exemplo, quando o meu gasto ambiental fica muito maior do que eu tenho de reserva. Se eu vender tudo, eu não pago. Então eu consigo criar um gatilho aqui para eu ficar avaliando ao longo da minha produção, olha, se der um problema aqui de tal ordem de grandeza, para frente, a minha probabilidade de conseguir pagar isso se eu não tiver socorro externo, se só aquele depósito consegue gerar fluxo de caixa, logo se tiver socorro externo, o cenário muda, mas nós não vamos abordar isso aqui, a reserva sozinha, autônoma, qual é o melhor momento de saída? A gente pode verificar isso aqui. E mesmo se não ocorrer nenhum tipo de problema, qual é a melhor saída? Vai ter um momento em... Porque cada dia que eu estou lavrando, eu estou gerando passivo e minha reserva está diminuindo. Mesmo tendo reserva, qual que é o melhor dia de sair? Considerando projeções futuras de cenário, de preço, de custo, eu consigo fazer isso tudo dentro da ideia de teoria de opções. Um dos principais livros que a gente tem é o do Dixon e do Pindick, de 94. E eu gosto quando ele coloca que o investimento é o ato de incorrer em custos imediatos na expectativa. Essa palavra fica muito boa para a gente, porque a expectativa praticamente não aparecia antes, de benefícios futuros. Então, aquela coisa que eu falei da palavra e se. Aí, se aumentar e se diminuir, que também acontece, e a gente vai ter que mapear isso aqui também, a gente vem e consegue colocar isso dentro da nossa conta. Só que para a gente conseguir alinhar lá na frente, conseguir falar de opções, a gente tem que voltar aqui atrás e ver uma série de conceitos para que a gente tenha uma ideia muito boa das palavras. Porque às vezes eu falo uma palavra lá na frente e você fala assim, opa, não entendi bem o conceito. E aqui o que está escrito, esse aqui de retorno, é ótimo para a gente alinhar as coisas e ver que, por mais que às vezes um conceito possa parecer simples, ele sempre vai ter um jeito de eu entender ele melhor, de eu refinar esse conceito. Retorno. Se eu virar e falar assim, qual que foi o retorno da empresa? Normalmente, a gente tem uma resposta muito imediata. Vê o fluxo de caixa. Não, minha empresa vendeu 1 milhão de toneladas esse ano. E nesse 1 milhão ela teve o retorno em dinheiro lá de mais 5 milhões. Na sua conta, na sua contabilidade, só isso é o seu retorno. Só que aí não. Quando está subindo, não tem problema nenhum você falar que é só o fluxo de caixa. Mas quando desce para o conceito de empreendimento, para o conceito de portfólio, uma cadeia de investimentos, ou seja, para o camarada que detém 5, 6 mineradoras ou 5, 6 minas pequenininhas, o conceito vai fazer uma diferença gigantesca. Por quê? Associa para mim, daqui para frente, pelo amor de Deus, fluxo de caixa e dividendos. Fluxo de caixa e dividendo. Dividendo não é uma parcela que você recebe pelaquela atividade que aquela empresa ou aquele empreendimento está fazendo. Então, dividendo é um das formas de chamar o fluxo de caixa para a gente que está vivendo viabilidade de projeto. Só que ela está associada aqui à palavrinha retorno. Você associa direto com o fluxo de caixa, mas em cima tem escrito ganho de capital. Pera aí, agora você fugiu completamente. Felipe, eu trabalho 50 anos aqui nessa mina e ninguém nunca falou em ganho de capital. Porque relacionado à operação que a mina pode fazer propriamente dito, 90% das vezes a gente ataca só os dividendos. E o que viria a ser o ganho de capital? O desenho aqui embaixo mostra bem. Então aqui, ó, eu coloquei o exemplo da mineradora UFOP SA, onde é que eu tinha uma reserva valendo 1 bilhão. Eu tenho duas setas. A seta de baixo, que é essa aqui, tranquilo para vocês. Gerei um fluxo de caixa
um valor de 105 milhões. Você entende super bem. Só que a seta de cima está relacionada com isso aqui, ó. Teve um aumento de preço ou qualquer outro fator modificador que fez o valor daquele minério que está lá escondido debaixo da terra, que é o que eu ainda não tirei. Lembra lá da teoria de Lane que a gente viu aqui? É sempre a reserva faltante que tem um custo de oportunidade. Então aquela ideia de custo de oportunidade lá de Lane, que é aquela fração de minério que eu ainda não tirei, que a gente contabilizou no teor de corte, a gente vai contabilizar também aqui na hora de fazer o fluxo de caixa, na hora de fazer a avaliação do empreendimento como um todo. Então segura, aquele conceito vai refletir aqui dentro de novo. Então tá, eu tive um aumento de preço, a minha reserva aumentou para o valor de 1,05 bilhão. Então, se eu tinha 1, o que foi aumentado em termos de valor de reserva foi o 0,5 de bilhão. Somando com 105 do fluxo de caixa, o meu ganho real, o meu retorno naquilo é de 1,55. Mas, Felipe, quando você fez isso, você fez uma associação muito grande. Por quê? Você associou o valor do que eu tenho de reserva ao mercado internacional. Você associou ao preço. E o preço está relacionado, e nesse momento começa a ser muito importante. Muito importante, uma base muito boa de economia mineral. Então, se você não tem uma base robusta dessas relações dos agentes econômicos, vamos precisar a partir de agora. Tem aqui, se você estiver vendo pelo YouTube, tem uma lista só sobre aulas de economia mineral. É básico, mas os conceitos vão ajudar muito. Então eu fiz isso. Eu associei o mercado global como um todo, porque através do preço, lembra lá da curva QP, à medida que, vamos supor, que no planeta somente a Vale virasse produtora de minério de ferro. Por um motivo qualquer, que não sei qual que é, todas as outras produções sumiram, inclusive a chinesa. Pode parecer muito bom, e eu vou fazer um primeiro cenário em que realmente isso é muito bom, porque aumenta a escassez. À medida que aumenta a escassez, eu tenho um aumento de preço. Para quem não viu isso, lembra que eu tenho aquelas curvas QP de oferta e de demanda, em que o preço é o equilíbrio entre a oferta e demanda. À medida que eu desloco a curva de demanda, ou então mexo na curva de oferta, se eu diminuir a oferta, nesse caso aqui, a oferta vier para esse lado, eu tenho um novo ponto de equilíbrio que era esse, então a curva passou para cá. Porque resumindo o que é? Eu tenho essa curva aqui que representa a demanda, e essa curva aqui que representa a oferta. Nesse cenário aqui, em que tenho aqui embaixo o que de quantidade, isso aqui é só uma revisão, e aqui em cima o preço, a partir do momento que eu tive a redução da oferta, eu tenho um deslocamento da curva nessa direção, e esse ponto de equilíbrio aqui que representava o preço ideal, o preço de acordo. E só um detalhe, isso aqui também tem uma coisa assim que explica melhor do que eu estou fazendo, que eu estou usando uma teoria simplificada, que é a teoria dos jogos também. Eu pretendo colocar algumas aulas de teoria de jogos, à medida que, por exemplo, qualquer um dos mineradores fazem um movimento no mercado em termos de quantidade, ou brigam por quantidade ou brigam por preço, esse ponto se altera. Então, pretendo que um tempo adicionar isso também. Então tá, essa curva se deslocou para cá. Eu tive esse novo ponto de equilíbrio, que é um preço mais alto do que eu tinha anterior. Quando eu aumentei o meu preço, o valor da minha reserva aumenta. Mas o contrário também acontece. Se eu coloco uma oferta muito grande, eu diminuo o meu preço e o valor da minha reserva também diminui. Para o camarada que está contabilizando quais são os ganhos que ele teve ao longo do ano, uma corporação, isso conta, isso é importante. Então, por isso que eu fiz questão de ressaltar que eu tenho ganho de capital e tenho também mais dividendos. Isso
esse somatório que a gente fez aqui, que parece simples, vai ter uma fórmula lá em teoria de opções que a gente vai fazer esse somatório também. Então é importante entender esse conceito desde aqui de trás. Então tá, eu entendi que eu tenho o meu somatório aqui atrás de retorno, que é ganho de capital mais dividendos. Só que eu quero saber a força com que isso acontece. Eu quero saber como é que isso aqui pode funcionar e como que eu posso medir. Eu meço a força desse retorno pela taxa de retorno. E ele vai estar associado a duas coisas: distribuição de dividendos e taxa de ganho de capital. É a mesma coisa que eu coloquei aqui atrás, se você parar para pensar, que é retorno. Só que a minha taxa vai ficar aqui em cima, o meu retorno dividido pelo meu valor inicial. Então aqui, retorno e o meu V de zero. Quando eu faço a divisão de um pelo outro, eu tenho essa taxa. Então vamos separar aqui nessa fórmula. Isso aqui, olha aqui, taxa de distribuição de dividendos, a gente vai sempre utilizar essa letra grega aqui. Então, a partir de hoje, para sempre, isso aqui vai representar a taxa de dividendos. Essa taxa de dividendos é isso aqui, esse dividendo aqui somado como o meu retorno, e aqui do outro lado, o ganho de capital. Ele pode ser zerado. Pode ser zerado. Ou seja, o quanto o valor da minha reserva aumentou do ano zero, onde eu estou analisando o valor de zero para o meu valor de 1 para o próximo período, pode ser zerado? Pode. Normalmente, ele tem um valor decrescente, você viu lá atrás no Teorema de Lane. Por quê? A sua reserva não está diminuindo. Então, à medida que a sua reserva está diminuindo, se você estiver considerando ganho de capital, isso aí normalmente é uma análise macro, que eu tenho 5, 6 milhas, eu estou avaliando o conjunto da minha reserva, eu falo assim, não, eu estou avaliando um empreendimento único. Realmente, se estiver avaliando um empreendimento único, essa taxa de ganho de capital, às vezes, pode ser desprezada, até zerado. Mas, normalmente, se eu for considerar o conjunto, um grupo de operações, eu tenho isso aqui como algo relevante e importante quando eu estiver trabalhando com portfólio, com carteira de investimentos, carteiras de empreendimentos que eu estiver fazendo o valor dele. Então tá. Pode ser zerado? Pode, porque eu sei que diminui a minha quantidade de reserva. Então, V de 1 é menor do que V de 0, mas eu posso ter um cenário onde eu tenho um aumento do valor daquela minha reserva e eles acabam ficando zerados. Então, obrigatoriamente esse valor tem que ser positivo? Não, não obrigatoriamente. Obrigatoriamente ele tem que ser negativo? Não. Ele pode ser zero também? Sim, ele pode ser zero também. Então tá. Mas eu costumo ver que a taxa de retorno ela é simplificada muitas vezes de outro jeito. Como que muitas vezes ela é reescrita? Isso aqui a pessoa pega e reescreve ela. Reescreve que taxa de retorno, que é o valor de μ, é igual a alfa, que se você pegar isso aqui, é a taxa de ganho de capital. E isso aqui é a taxa de distribuição de dividendos. Eu somo um com o outro, então está aqui o somatório da taxa de ganho de capital mais a taxa de distribuição de dividendos. Então eu consigo fazer esse somatório. Ah, não! Eu estou fazendo uma análise aqui, onde é que eu estou tomando por decisão. Olha, isso aqui vai ser importante para a gente. Eu estou tomando por decisão somente, a minha única decisão que eu vou fazer na avaliação à frente em teoria de opções é se eu entro ou não entro no empreendimento. Então, é entrar ou não entrar. A partir disso, então, eu não vou entrar, muitas vezes, com a taxa de distribuição de dividendos. Ah, não, eu vou querer fazer o meu empreendimento rolar o meu sequenciamento pelo tipo de decisão que eu estou tomando. Então, é importante verificar a evolução do fluxo de caixa. Ah, não, então a taxa de distribuição de dividendos não pode ser igual a zero. Então, quando for lá na frente, importante, a avaliação, ah, não, o fluxo de caixa passando ao longo do tempo vai ser importante? Então, eu considero a taxa de distribuição de dividendos. Ah, não. Eu vou considerar que tudo acontece numa vezada só, entrar ou sair. Tomar a decisão de estar ou não estar no empreendimento.
tem alguns tipos de investimento que não tem fluxo de caixa, como a mineração tem. Então, assim, é uma análise bem específica de ponto a ponto. Eu queria aproveitar agora, já que eu falei de retorno, taxa de retorno, entrar especificamente na coisa que o engenheiro de Minas mais gosta. Quer deixar o engenheiro de Minas feliz? É só falar de valor presente líquido. Falou de valor presente líquido, o camarada fica numa felicidade, no retorno. Então, assim, é isso que muitas vezes é traçado como objetivo. E aí a gente vai começar a fazer uma revisão e uma reflexão sobre o que viria a ser o valor presente líquido, que está dentro da teoria do fluxo de caixa descontado, que é o FCD. Só que antes da gente começar, vamos considerar que você foi contratado para fazer um serviço que dure 3 anos. E aí tem esse exemplo que eu coloquei aqui. Nesse serviço, a pessoa vira para você e fala assim, olha, você tem 3 opções para poder receber. Na opção 1, você vai receber tudo no início do serviço. Na opção 2, você recebe só no final do 3º ano, quando você finalizar o serviço. E na opção 3, eu instituí algumas parcelas que você vai recebendo esses valores aí aos poucos. Pode ser? Pode. E aí vem a pergunta. Qual dessas 3 opções que estão aí que você escolhe? Ah, não, eu quero receber tudo aqui no primeiro ano, porque eu já fico com dinheiro na mão e faço o que eu precisar de fazer. Para que eu consiga determinar qual opção eu escolho, a primeira coisa é colocar todo mundo na mesma base. O que seria colocar na mesma base quando eu estou falando aqui de dinheiro? Que a opção de receber antes, adiantado e parcelado, eu tenha elas no mesmo período. O que significa isso? Eu trazer esses valores todos para a mesma data que eu estou tomando a decisão. A decisão eu tomo hoje, então eu vou vir com esses valores para a data de hoje, o momento que eu tomo decisão. A primeira opção não precisa, ela já está no tempo igual a 1. Agora, essa de receber lá no final, eu tenho que trazer esse valor aqui para o primeiro período. E é aqui que eu quero pedir para você. Se você não viu, não sabe o que é custo ponderado de capital, procura numa playlist nossa lá no canal do YouTube a aula sobre KPM. Custo médio ponderado de capital. Vai te explicar e vai te dar uma ideia melhor do que a gente está fazendo. Ah, mas você vai abordar na próxima aula? Na próxima aula até que eu vou falar de KPM sim, mas é algo mais resumido. Então, para ter uma ideia melhor do que o custo de ponderado de capital significa, é importante você dar uma olhada lá. Por quê? O que eu vou fazer aqui agora pode te deixar um pouquinho confuso quanto aos objetivos. Por quê? A gente, como engenheiro de Minas, a vida inteira, a gente usou dividir o dinheiro no tempo com um único objetivo, que é somente, única e exclusivo para corrigir valor de inflação. Só que esse esquema de só atualizar pela inflação não funciona. Tem que fazer uma correção também de acordo com os outros empreendimentos todos que eu tenho. Para exemplificar de um jeito que ficar mais fácil, imagina que você tem uma série de empresas, um grupo de empresas, que essas empresas te dão um retorno de 5%. Outra fração do seu dinheiro você guarda e coloca na poupança. A gente vai ver o exemplo melhor na próxima aula, mas concorda que você tem esses 5% que suas empresas te dão de retorno sobre o capital investido e mais um valor que é de retorno que você deixou guardado num tesouro brasileiro, tesouro norte-americano. Então, você concorda que para você investir no empreendimento mineral, você vai ter que ter, nesse conjunto, um retorno maior do que desses 2 empreendimentos que você tem do jeito que está. Aquele conjunto de empresas, mais uma parte parada no tesouro ou em algum tipo de investimento. Então, a gente divide por esse valor para poder saber se o minha
meu empreendimento mineral está dando um retorno maior do que esse portfólio, esse conjunto, e aí sim eu tomo de decisão. Mas voltando aqui no exemplo, a gente está dividindo somente, pura e exclusivamente, fazendo correção em função da inflação. Então, nesse caso, eu não considero um portfólio. Eu considero que a única opção de investimento que eu tenho é ou deixar perdendo para uma taxa de correção inflacionária, ou investir esse dinheiro. Então a gente chegou com esse valor aqui, com essa taxa de 10%. Como é que eu faço para trazer esse valor aqui de 2 anos, esses R$100 aqui, para o período 1? Eu divido por 1,1, que é a mesma coisa que está falando de 10%, que aquilo ali são fatores, elevado à quantidade de períodos que eu estou trazendo para trás. Então o que acontece? Esse 100 aqui, um primeiro período, outro segundo período, por isso que eu elevo ao quadrado. Então aqueles R$100 lá atrás, lá na frente, aliás, no ano 3, hoje, a valor presente, eu tenho somente um poder de compra de 82,64. Por que o poder de compra diminui? Tudo aumenta o preço. Tanto que tem uma frase do Einstein que fala que a força mais poderosa que existe é a força dos juros. A gente sabe que o preço de tudo aumenta, então o poder de compra do seu dinheiro diminui. Então, para a gente ter essa relação lá do futuro, trazendo para o passado, a gente divide por essa taxa. E eu faço a mesma coisa aqui de novo, para a opção 3. Eu vou trazer o 20 um período para trás e vou trazer o 45 2 períodos para trás. Essa opção 3 fica os 50 que eu não preciso de mexer, 20 dividido por 1,1, 45 dividido por 1,1 ao quadrado, que me dá o valor de 105,37. Então o que acontece é isso. Eu tenho que comparar todos na mesma base. Com isso eu consigo comparar. Eu tenho a opção de R$100, de 84 e de 105. A opção que parece melhor é aquela que é valor presente, me traz a melhor opção. A gente já fez uma introdução do que a gente fez. A gente pegou as parcelas que estavam lá na frente, ou seja, eu recebo no ano 1, eu posso receber no ano 2, eu posso receber no ano 3 e comparei. Quando a gente faz o valor presente líquido, ou VPL, é exatamente isso que eu estou fazendo. O que eu fiz ali atrás, em que eu fui pegando, eu poderia receber no ano 3 e trouxe para o presente, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Então, se eu considerar que isso aqui é o fluxo de caixa do meu empreendimento, do meu sequenciamento, eu tenho um valor inicial negativo no tempo zero, ou seja, eu vou investir aquele valor. O somatório dos retornos, que é esse aqui, os azuis, devem ser maior do que eu vou investir. Só que esse azulzinho que está aqui no final, ele tem o mesmo poder de compra lá no meu ano que eu estou tomando a decisão? Não. É como se ele diminuísse de tamanho. Então, por isso que eu coloquei esse pontilhadinho aqui e ele com um valor de azul aqui um pouquinho diminuído. Então, o valor real dele, quando eu estou olhando para a data focal que eu tomo a decisão, é esse na realidade. Então, eu faço o somatório de todos os outros também. Então, esse aqui, o 3, o 4 e o 5. Eu divido ele por aquela taxinha. Então, 1,1, igual naquele caso anterior aqui, dividido por 5, é a mesma coisa que eu pegar aquele blocão grande, que é esse aqui de fora, para saber o valor real dele, dividido por 1,5, e eu tenho esse azul, que é só essa parte que aí eu tenho uma ideia do valor dele real. Repito para o 4, repito para o 3. Então, eu vou somar esses bloquinhos com o seu tamanho real, com sua força real. Então, um somatório disso tudo aqui, menos, somatório dos bloquinhos, menos o investimento, eu tenho a ideia certa se isso é maior ou menor, me dá um valor positivo. Se o somatório dos blocos é maior ou menor do que o investimento. Se esse valor for maior do que zero, sim, VPL positivo, eu tomei a decisão de falar se eu invisto. Então, ou seja, o que eu estou falando? Aquele meu conjunto de investimento, de empresas, mais o meu investimento,
a minha mina aqui, nesse caso, se esse valor aqui que eu estiver dividindo for o retorno desse meu portfólio, ou seja, esse conjunto de coisas, se eu dividir por aquela taxa de retorno do meu conjunto de coisas, ele for maior do que zero, significa que essa mina me dá um retorno maior do que o meu portfólio. Se vira para mim, não, eu não preciso de saber se é menor do que o portfólio, esses 10% que você dividiu, para mim é pouco, eu não tenho nenhum tipo de investimento. Para mim, só a inflação, a taxa Selic, para mim bastaria. Então, eu sairia, em vez de dividir por 10, eu dividiria por 4%. Deu para entender que, de acordo com que a pergunta muda, a resposta que vai sair do seu sequenciamento, do seu fluxo de caixa descontado também vai mudar, porque eu mudo a taxa que eu estou dividindo, eu tenho já um conjunto estruturado, eu tenho outra taxa mínima para mim poder trabalhar, para eu poder trabalhar, aliás. Ah, não, eu não tenho nenhum tipo de portfólio, então é só aquela para não perder da inflação, então é um outro valor que eu vou aplicar. Concorda que com 10% eu diminuo muito mais o tamanho desse meu bloco? Então, a chance de ter um VPL positivo diminui, então, ou seja, eu me torno mais exigente. Então, é isso que o VPL vem falando para a gente. E a gente já sabe decorado que à medida que eu tenho esse valor positivo aqui, eu invisto. E aí vem uma pergunta. O VPL sendo negativo, eu invisto sempre? Pode ter caso que o seu VPL seja ligeiramente negativo, você sim tome a decisão de investir. Porque vamos supor que você tem um conjunto de empresas, de empreendimentos que você já trabalha. A sua mina perde pouco para esse conjunto, só que pela questão estratégica. Vamos supor que você está fornecendo, você está abrindo uma mina para fornecer insumo para uma metalúrgica que faz parte do seu portfólio. Você ganha na cadeia. Isso o fluxo de caixa descontado não dá conta de ver. E a teoria de opções dá conta de ver isso. Aprendizado de cadeia. A gente vai fazer um exemplo de aprendizado de cadeia. Então só significa o VPL no final das contas se você é maior ou menor do que aquele gabarito que você está comparando. Se você usar a taxa de inflação, vai ser maior ou menor do que a inflação. Se usar o custo ponderado de capital que mede o conjunto das empresas mais os investimentos, aí você está ganhando aquele conjunto de empresas e investimentos. E aí vem uma outra coisa. Sempre que o lucro for positivo, o VPL também é positivo. Mas eu posso ter um VPL negativo com lucro positivo. Como que isso pode acontecer? Lembra que o VPL, o descontado, é a soma disso aqui, desses pequenos bloquinhos que eu tenho aqui, menos o investimento, dividido pelaquela minha taxa de desconto. Toda vez que eu tenho esses bloquinhos aqui, eu tenho um conjunto de lucro. Mas esse somatório pode gerar um VPL negativo. Então, valor presente líquido ou teoria do fluxo de caixa descontado dá conta só de responder eu ganho ou eu perco. Mais informações, igual a gente conversou, pode ser que isso aumente, pode ser que isso diminua. Ele não dá conta de responder. Outra coisa também, quando que eu começo a investir? Porque ele só te fala que vai investir, não fala se é hoje, amanhã, daqui a 2 dias, 3 dias. E aí isso a gente vai ver uma teoria um pouquinho mais refinada para dar conta de responder isso. E existe uma tentativa, já que eu sei que o cenário é incerto. Quando eu uso a teoria do fluxo de caixa descontado, eu estou considerando que não há incerteza. Aí você vira para mim e fala o seguinte, não, eu utilizo simulação de Monte Carlo e faço o melhor cenário e o pior cenário. Estou considerando uma incerteza. Mas concordo que cada um dos cenários que você está calculando o valor presente do seu empreendimento, você está adotando naquela única realização, que aquela única realização não tem incerteza, você não está olhando para o conjunto como um todo, você está olhando para uma realização só. Então, por isso que a gente coloca que não há incerteza. Se eu quiser considerar a incerteza desses empreendimentos, é importante que eu saiba que entre
esses valores esperados, que eu posso gerar cada uma realização separada, eu posso realizar, o preço pode ser de 5, 10, 20, 30, ou seja, cada uma dessas simulações separadas, eu posso gerar um cenário com ele. Eu vou usar a esperança matemática desse valor. Nunca a mediana ou a moda. Por quê? Eu posso pegar a média de A, que é a esperança de A, mais a esperança de B e somar, que esses valores somados dão a esperança do conjunto. Mediana nem moda são somáveis entre essas N realizações. Se eu quiser fazer, então, cada um desses cenários independentes, do jeito que o pessoal costuma fazer, para adicionar incerteza no fluxo de caixa descontado. Primeiro, estimativa de receitas e custos. Posso usar uma simulação de Monte Carlo aí, por exemplo. Você pode abrir uma planilhinha do Excel. Vamos supor que a sua única incerteza está no custo operacional. Então você monta um fluxo de caixa e manda ele simular os valores possíveis só para o custo. Você concorda à medida que o custo muda aqui, os valores do seu fluxo de caixa vão variar? E aí eu vou ter o valor do valor presente líquido que também vai variar. Então a cada uma realização que eu mudar no custo, o meu valor presente aqui, eu vou anotando os valores. E aí eu tiro a minha ideia de fluxo de caixa considerando a incerteza. Segundo passo que eu faço, avaliação dos custos de oportunidade de capital. A gente já viu isso, procure na nossa série sobre custo ponderado de capital, que aí a gente explica como que é feito isso lá. E aí eu finalizo com cálculo de VPL e os demais indicadores. Então, ou seja, normalmente eu estou variando uma variável só e avalio o resultado de cada um desses valores que vão gerar de valor presente líquido para cada uma dessas simulações para variável. Mas eu não dou conta de verificar, por exemplo, ao longo do tempo, no ano 1 o meu custo tem um valor, no ano 2 ele tem outro valor, depois ele pode descer, eu não vou contando uma história, eu não tenho uma flexibilidade. Isso é que eu vou tentar adicionar quando a gente for ver as próximas aulas sobre opções reais. Então, por enquanto, eu queria fazer só essa primeira revisão aqui sobre a teoria. Vamos colocando mais aulas aqui. O conteúdo vai seguir. Então, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.